É isso aí, muito boa noite, senhoras e senhores, nessa noite maravilhosa, tarde maravilhosa, manhã maravilhosa, madrugada maravilhosa, seja todo mundo que você estiver assistindo isso, será que você entendeu o que eu falei? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas, aquelas que nos deixam sempre positivas, as modulares, né? Hoje sobre inequação modular, como é que eu penso a inequação modular, né? Tem duas propriedades importantes para a gente levar em consideração, a primeira delas fala que se o módulo de x é menor ou igual a A, então x está entre o menos A e o A, e a segunda delas fala pra gente que se eu conseguir colocar para apagar aqui eu vou ficar mais feliz, que se o módulo de x for maior do que A, né, eu vou ter que o x ele tá entre o menos A, ou o x é antes do menos A, ou o x é maior do que o A, tá? O entre é só em cima. O que significa pra gente, tá, beleza, mas como é que eu poderia pensar isso, professores? Parece tão difícil de lembrar, né? Se você pensar que o módulo, né, de x ele pode ser encarado como a raiz de x ao quadrado, então quando eu falo que o módulo de x, por exemplo, é menor ou igual a A, eu posso falar com certeza na alegria pra gente, ele não está funcionando do jeito que eu quero, né? Que se eu levar isso daqui ao quadrado, eu vou ter que x ao quadrado é menor que A ao quadrado, certo? E aí eu posso falar então que x ao quadrado menos A ao quadrado é menor que zero. Eu tenho obviamente uma equação, uma inequação em que as raízes são A e menos A. Como é que eu sei disso? Faz a diferença de quadrado. X menos A que multiplica x mais A é menor que zero. Se você olhar bem aqui, ó, as raízes dessa inequação são A e menos A, certo? Então aqui é A, aqui é menos A. Então significa que é como se eu tivesse uma parábola, certo? Aí eu tenho aqui minha parábola lindinha. E nessa minha parábola, o que acontece na parábola? Como minhas raízes são A e menos A, então para um lado aqui eu tenho um menos A, para o outro lado eu tenho um A, e ele é menor aqui entre esses caras, né? Então quando o x está entre o menos A e o A, ele vai ser menor, certo? Então para ser maior, se você parar para pensar um pouco, ele vai ter que ser, se para ser menor ele está entre, para ser maior ele vai estar fora, né? O que significa para a gente dizer que no caso do maior, a gente podia pensar também na parábola, né? Se ela aparecer aqui eu ficaria mais feliz. Voltou, legal. Então pensando ainda na parábola aqui assim, ó, no caso de quem está para fora, a gente colocou só maior. Então para ser maior ele tem que estar aqui antes do menos A, né? E depois do A, né? Então antes do menos A ou depois do A, tá? E aí vamos fazer um exercício para entender melhor o que eu estou querendo dizer aí com essas propriedades. Então o primeiro exercício fala assim, ó, módulo de x quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1, certo? Então, para ser menor do que 1, esse módulo tem que estar entre o menos 1 e o 1. Então, ele vai ter que estar x quadrado. Que propriedade você está usando, professor? Estou usando essa daqui, ó, que fala que se o módulo de x é menor, ou nesse caso é só menor, então menor do que a, então x ele está entre o menos a e o a, certo? Então vamos lá, ó, módulo de x então vai ficar x quadrado menos o 5x mais 5 tem que estar entre o menos 1 e o 1, certo? Beleza, então se você parar pra pensar nesse caso aqui, como eu tenho x ao quadrado, a gente vai ter que trabalhar com duas inequaçõezinhas aqui, percebe? Vou falar que essa é a 1 e essa daqui é a 2. Dessa minha 1, o que eu vou fazer? Eu tenho que, olhando só para essa 1 agora, tá? Que x ao quadrado menos 5x mais 5, na 1, ele fala que ela é maior do que menos 1, tá? Peguei essa parte que agora eu vou marcar aqui de amarelo, só para você entender o que eu tô fazendo, tá? Ele fala que ela é maior do que menos 1, é só você olhar ao contrário, beleza? Vai ser na lista através dos espelhos. Pega esse menos 1, joga somando menos 1 aí dos dois lados, soma menos 1 aí dos dois lados, vai ficar que x quadrado menos 5x mais 6 é maior do que 0, certo? Aí temos aqui uma inequaçãozinha linda para resolver, né? Olha que legal, raízes são 2 e 3. Como é que você sabe disso? Porque você fez a conta de cabeça, você falou, né? Você falou que era só fazer a continha. Então, ó, delta é igual a menos 5 quadrado menos 4 vezes AVC. Então, delta é igual a 25 menos 94, delta é 1, certo? Aí nosso x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Só para quem não lembra, eu vou reescrever aqui. Sobre 2a. Aqui delta é b quadrado menos 4ac, certo? Então, x vai ser 5 mais ou menos raiz de delta sobre 2. Então, a gente tem aqui x1 igual a 2 e x2 igual a 3, ou vice-versa, tanto faz, depende de quando você fez o menos e você fez o mais, tá? Então, legal. Aí no outro caso aqui, eu vou ter agora, no caso 2, vou separar eles, porque eu vou deixar eles aqui, só que eu não vou terminar ele ainda, porque eu ainda preciso fazer um detalhe importante, né? Como isso daqui é uma inequação do segundo grau, eu preciso olhar e fazer o esboço da parábola, certo? Vamos olhar para o esbocinho dela e vamos pensar junto o que acontece aqui, ó, juntos e shalom, ó. Pensando no esboço dessa parábola aqui, como a gente está falando que esse cara é maior do que zero, então para ele ser maior do que zero nas raízes, ele tem que estar antes de uma raiz e depois outra raiz. Então antes do 2 e depois do 3, certo? Então tranquilo assim. Vamos fazer o outro carinha do lado, pra gente analisar igual.
No caso 2, que está aqui do lado, ele está falando assim, ó. X quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. Então, x quadrado menos 5x mais 4 menor do que 0. Entendi, professor. O que aconteceu aqui? Ué, subtrair 1, né? Se você parar pra pensar, tirar 1, fica essa situação, certo? Então, quem são nossas raízes, certo? Então, vamos lá. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, delta vai ser 25 menos 16. Então, delta ele é 9, certo? Se o delta é 9, nosso x ele vai ser menos com menos vai ser mais. Então, vai ser 5 mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, a gente vai ter aqui x1 igual a 4 e x2 igual a 1, certo? Então temos a nossa raiz aqui, a parábola menor agora que 0, né? Então vamos fazer aqui a nossa parábola. E aí vamos analisar o gráficozinho dela aqui, né? Fazer nosso esboço. Aí eu coloco o esboço aqui, Olha lá. Então vou ter aqui. Tá. Ele tem que estar entre 1 e o 4. Então ele está nesse intervalo aqui, percebe? Que ele tem que estar entre 1 e o 4, aqui. Só que agora, como eu preciso que eles estejam ao mesmo tempo nesses intervalos, a gente pode construir, nesse caso aqui, né, um varalzinho só para a gente analisar a situação, tá? Vamos fazer um varalzinho rápido só para perceber o que está acontecendo e quem seria a nossa solução final aqui nesse varal. Varal de las soluções, né? Então eu tenho aqui, se você parar para observar bem, se eu colocar aqui o 2 e aqui o 3 é antes do 2 e depois do 3, se eu colocar aqui o 1 e aqui o 4, ele está entre o 2 e o 4, certo? Se a gente analisar agora o intervalo que está entre esses caras aí, ó, faz a bolinha, faz a bolinha, faz a bolinha, faz a bolinha, 1, 2, 3, 4, Maria na conta. Ó, então, ó, nosso intervalo em que eles acontecem simultaneamente aí é quando está entre o 1 e o 2, o 3 e o 4 com bolinha aberta, ou seja, eles não entram no intervalo, certo? Então, nossa solução, ela vai ser assim, né? X real, tal que o x está entre 1 e o 2, ou o x ele está entre o 3 e o 4, tá? E aí acabou, beleza? Então essa é a solução para esse caso aqui, para esse pequeno exercício bonitinho, tá? Com várias etapas e esse barulho aqui da cadeira, certo? Vamos lá para o próximo caso agora, que vai ser bem parecido na verdade, só que ao invés de ser menor é maior, né? Então o interessante é você lembrar que assim, qual a propriedade que eu estou usando agora? Como eu estou no maior, eu vou falar que esse módulo de x é maior que a. Então x está antes do menos a, ou x está maior depois do a, certo? Legal, então vamos lá. Então o primeiro caso. X quadrado menos 5x mais 5 antes, né, do menos 1. Ou o x quadrado menos 5x mais 5 está depois do 1, certo? Aí no primeiro caso, soma 1, eu vou ficar com a mesma situação que a gente fez anteriormente, né? 5x quadrado menos 5x mais 6 menor do que 0. Ou x quadrado menos 5x mais 4 maior que 0. Se você parar pra pensar, o que acontece desse caso anterior? A gente inverteu, né? A gente inverteu eles, tá? Como assim, professor? O maior, menor, menor, maior, tipo isso, né? Só que aqui como é o tá mais tranquilo. A gente já sabe quem são as raízes aqui, né? Então a gente já pode falar que aqui o x1 e x2 a gente já sabe quem é, que a gente pegou lá de cima que é 2 e 3. Então a gente vai falar aqui que eu tenho as raízes 2 e 3. Vou fazer só um pouquinho maior, na verdade, pra ficar um pouco mais fofinho. Ó. Então vou fazer a parábolazinha aqui. Vou pegar a mesma e vou colocar pro nosso amiguinho aqui do lado, que daí a gente já analisa os dois juntos, né? Aí vamos marcar os intervalos que a gente precisa. E aqui já pensando também né, que vai acontecer uma coisa interessante, que é você pensar num processo interessante do anterior, né? Porque aqui as raízes são 2 e 3, menor que 0. Para ser menor que 0, ele tem que estar entre o 2 e o 3, certo? Aqui as raízes são 1 e 4. Para ser maior que 0, ele tem que estar antes do 1 e depois do 4, certo? Só que como a gente está trabalhando com o ou aqui, então nossa solução ela vai ter que ser o x real, tal que o x está entre 2 e 3, olha que legal, né? O x está entre 2 e 3, ou o x está antes do 1, ou o x está depois do 4, né? Se a gente quiser colocar isso em ordem ainda para ficar bem mais interessante pra gente, assim, ó, a gente podia falar assim, na ordem, né? Que o x está antes do 1, ou o x está entre 2 e 3, ou o x está depois do 4, certo? E aí fechou esse exercício, tá? Opa, pulei aqui, desculpa se eu fiquei na frente aí. Aqui, pronto. Legal. Então, vamos lá. Tranquilo, acho que sem problema, né? Fazer de olho fechado isso aí. Talvez, não sei. Vamos pro próximo caso, que é assim. Esse é um pouco desafiador, talvez, né? Porque o Jones, quando mandou isso pra mim, ele falou assim, nossa, professor, duvido você fazer o gráfico dessa função modular aí, né? Aí eu pensei, eita, nós.
módulo do módulo do módulo de 5x menos 3 menos 5 menos 3, tudo isso em módulo, né? E agora? Que faço eu da vida sem você? Bom, vou só pra gente ter uma ideia, né? Mostrar pra vocês um case pra gente pensar, que é assim, né? O 5x menos 3 sozinho, antes do módulo entrar na vida dele, se eu pensasse no 5x menos 3 sozinho aqui, né? Se eu fosse fazer o gráfico de 5x menos 3 sem estar em módulo, o que ia acontecer, né? Então vamos pensar o que acontece quando x é igual a 0, o y é menos 3, tá? Então x0, y menos 3. Vou colocar aqui o ponto. Quando x0, y é menos 3. Então x0, y menos 3. Está aqui, ó. Pontinho x0, y menos 3. Aí vamos ver o que acontece então. x0 menos 3, vamos x1. Quando x for 1, o y é 2. Então vamos lá, x1, y2. Está aqui. Aí vamos pegar mais um só, né? x2, y7. x2, y7. x2, y7. Marquei aqui. Legal. Aí se fosse x menos 1, o que ia acontecer? X menos 1. X menos 1. O y ia ser igual a menos 8, né? Então menos 8 está aqui embaixo, ó. Pronto, marquei também, certo? Aí legal, vou pegar esses carinhas, vamos fazer a retinha que passa por todos eles na alegria. Tá aqui. Pronto, tá aí, ó, nossa retinha. E vai viver sua vida linda, retinha aí na vida dela, né? Legal, só que essa reta que eu fiz, esse é o gráfico da função 5x menos 3, certo? Quando eu penso nela em módulo agora, né? Se eu pensar no módulo, o que o módulo vai fazer? O módulo vai pegar todo o resultado que ficou negativo e ele vai transformar em positivo, certo? Quem ficou negativo? O menos 3 e o menos 8, por exemplo, certo? Estou pensando no valor de x, resultado. Então vamos lá. Então, para fazer ela em módulo, eu vou só pegar os caras que deram negativo, vamos pegar a raiz, né? Só pra gente falar que a gente não fez a raiz, que é quando a gente iguala isso a zero, né? Quando x menos 3 é zero, pra gente saber que é a raiz, o x ele tem que ser 3/5, que é 0,6, né? Que é esse valor que tá cortando aqui exatamente aqui, ó, tá vendo? Que é a nossa raiz, vai ser igual também, certo? Agora o que vai mudar, né? Vai mudar onde era menos 3 em módulo, ele vai ficar 3, então vai ficar aqui, certo? Ó, onde era menos 3 fica 3, onde era menos 8 ali, né? No menos 8 vai ser um 8, porque vai estar em módulo, vai ficar positivo, certo? E aí eu vou pegar agora esses pontinhos aqui e vou rebater a função, então ela vai ficar pra cá. E aí tá aí minha função agora em módulo. Então o que eu fiz aqui, ó? Peguei a função 5x menos 3 e fiz um módulo de 5x menos 3, tá? O módulo de 5x menos 3 ficou assim, com essa parte aí rebatida pra cima. Ela pegou a parte que estava negativa e rebateu ela, certo? Quando ele faz menos 5 depois disso, né? Então quando ele fala agora que ele quer isso e ele quer subtrair 5, você vai pegar tudo que está aqui no seu gráfico e você subtrai 5 de tudo que está aqui no seu gráfico, tá? E como que é subtrair 5 de tudo que está no seu gráfico? Bom, é só você pensar que cada ponto que você está fazendo, você está subtraindo 5. Então, por exemplo, esse que está no zero, né? No zero de quem? No zero do y, né? E que o x é 3/5, ele vai parar aqui, ó. Porque eu subtraí 5. Então, era 0 do y, desceu 5. Certo? Esse que está no 1 aqui, que é 1 do x e 2 do y, né? Ele vai ser 1 do x, só que como eu vou subtrair 5, ele vai parar aqui no menos 3, tá vendo? Esse daqui, ó, tô descendo 5 unidades, que eu tô fazendo menos 5 agora, certo? Legal. Esse que está no 3, né? Que está aqui no verde, ele vai descer 5 e vai parar no menos 2 aqui, certo? O que estava no menos 1, 8, vai ficar no menos 1, 3, porque vai descer 5. Aí, ó. O que estava no 2,7 vai ficar no 2,2, porque vai descer 5, certo? E aí eu vou fazer agora o gráfico da nossa rosa, né? Vamos lá, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou pegar ele bem aqui no meio pra cá. É uma função, só a gente descer um pouquinho com ela, tá vendo? Aqui e agora pra cá. Então esse daqui é o nosso gráfico dela quando a gente está com ela menos 5, né? Então rosinha é a função módulo de 5x menos 3 menos 5. Só que quando eu coloco isso em módulo, que aí vem a sacada depois, né? Quando ele põe isso em módulo de novo, o que ele faz? Ele pega essa parte que está para baixo e ele rebate ela para cima, que eu vou fazer em roxo agora, tá? Então essa parte toda que estava negativo, quando eu coloco o módulo de novo, ela vai subir agora, vai rebater de novo. Tudo que ficou negativo vai ficar positivo. Então, esse ponto que estava no menos 5, ele vai ter que ficar no mais 5 aqui, ó. Pronto, menos 5 vai para mais 5, certo? E aí o resto é só se rebater normal, tá?
Então o que era no menos 2 vai ter que ir para o mais 2. O que era no menos 3 aqui embaixo, esse aqui, ó, 1 menos 3 vai ter que ser 1 e 3, certo? E aí eu vou rebater eles a partir daqui, ó. E vamos lá, aqui, aqui. Pronto, rebati ele aqui, ó, pronto, certo? Então a roxa, que eu vou fechar aqui assim, daí essa roxinha agora, ela é minha módulo de 5x menos 3 menos 5 em módulo, certo? Vou deixar só ela agora, pra gente não se confundir, tá? Vou deixar só a última que a gente fez, só. Que é essa módulo aí. Então só essa última que a gente fez, aqui, ó. Aqui. Corta aqui um pedacinho, aqui um pedacinho, aqui um pedacinho. Tá, beleza. É menos 3. Então esse tá ali vai vir pra cá. Esse vai vir pro menos 3. Esse vai vir pro menos 3 também. Tá? Esse que tá no 2 vai vir pro menos 1. Esse que tá no 3 vai vir pro 0. Certo? A nossa ponta que está no 5 vai vir para o 2, que eu estou tirando 3, certo? O que mais que a gente vai usar? Acho que tá bom já, né? Vamos ver? Vamos fazer o gráfico para ver como é que fica. Esse daqui sobe aqui. Aí esse daqui vem aqui assim. Aí desce aqui, aí sobe aqui, certo? Aí a gente pegou o mesmo gráfico agora de cima, só que a gente desceu ele 3 unidades, certo? Aí o último passo que é pegar esse daí que é menos 3 aqui, né? E aí agora fechar ele com um módulozão, tá? Então vamos fechar isso agora, fazer com módulo nisso aí. Então fazer módulo nesse caso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar pegar esse cara aí e vou fazer agora o que a gente chama de rebater ele, né? A gente vai pegar todo mundo que tá pra baixo negativo e a gente vai jogar positivo pra cima, certo? Então, vou fazer ele positivo. Então, os pontos que estão negativos, eles vão ficar positivos, é simples assim, porque aí é o módulozinho na nossa vida, certo? Então, esses caras que estão no menos 3 aqui, ó, eles vão parar no 3, certo? Então, quem tá no menos 3 aqui, para no 3 aqui em cima. E a gente só vai rebater agora, né? Porque a gente vai pegar só as partes que estão negativas dele, né? E a gente vai fazer elas ficarem o quê? Felizes e positivas, certo? Então, tá negativo, vai pro positivo, certo? Então, vamos lá. Então, rebatendo ele aqui, ó. Quem já estava positivo não mudou nada na vida, porque ele continua positivo. E aqui, pronto, esse é o gráfico final, tá? Então aqui eu tenho o gráfico dela, depois de feita todas as alterações, beleza? Claro, meu Deus, é muito difícil fazer, né? De fato é um gráfico que dá um pouco de trabalho, né? Mas, quer ver? Vamos ver esse mesmo gráfico aqui no GeoGebra, olhando passo a passo para a construção dele, ó. Se a gente olhar aqui no GeoGebra, se ele estiver aparecendo aqui, deixa eu colocar ele aqui, pera aí. Legal, agora sim, ó. Se a gente olhar no GeoGebra, o que vai acontecer? Eu vou construir cada um desses gráficos aqui no GeoGebra, ó. Então, primeiro eu vou fazer o 5x menos 3, que a gente fez, né? Agora eu vou colocar em módulo, aí eu vou tirar o de cima, 5x menos 3 em módulo, certo? Agora eu vou descer ele 5 unidades. Vou tirar ele aqui, que é ele com 5 unidades para baixo, tá vendo? Aí o que eu vou fazer agora, eu vou rebater essas 5 unidades aí, né? Pronto. Coloquei em módulo agora, então ó, ficou assim. Aí eu vou subtrair 5 agora, tá vendo? Ou minto. Cadê o que eu subtraí os 5 depois disso? Vou subtrair 3 agora, tá vendo? Tirei o de cima. Aí agora eu vou colocar em módulo de novo. E aí ficou assim no final, né? No Notability, né? Que é o gráfico dessa função aí, né? Legal. Próximo case pra gente então, né? Por enquanto a gente para e vamos pro próximo caso aqui. Vou tentar parar aqui, né? Então, ó, aqui o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui então, dadas as funções f de x igual a 2x mais 7 e f de g de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, termina com da função g. Essa é bem tranquila, né? Essa daí é bem facilzinha, né? Porque ele está falando para você, já te dando que a f de x é 2x mais 7 e que a f, quando eu coloco a g lá dentro dela, ela dá como resultado x ao quadrado menos 2x mais 3. O que significa falar é aqui o seguinte, ó.
que é fazer a f com a g dentro? É fazer a f com a g dentro. Então, pega a f, coloca a g dentro dela. Então, f com a g dentro dela. Vai lá. Se a f é 2x mais 7, f com a g dentro é 2 vezes a g mais 7. Mas ele falou que a f de g, ele já te deu o resultado ali, ó. Ele falou, ah, mas f de g é isso aqui. Ah, então f de g é igual a f de g. Então a gente pode igualar esses caras. A gente pode falar então que 2g de x mais 7 tem que ser igual a x quadrado menos 2x mais 3, certo? O que significa pra gente aqui, ó, que a gente pode isolar esse g de x, certo? Então 2g de x mais 7 já era, vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 3 menos 7. Quanto que é 3 menos 7? É menos 4? Ah, então tá bom. Então, vamos deixar aqui já menos 4. Divide por 2. Então, g de x vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 menos x menos 2, certo? Por quê? Porque eu dividi por 2. Estava 2, eu dividi por 2. Estava 2, eu dividi por 2, certo? Então, essa é a nossa g de x. E aí, de fato, tem que ser, né? Se você quiser fazer o teste, pega f, coloca g dentro e vê se não chega naquele mesmo resultado, beleza? Já aqui nesse caso, ó, o que que acontece? Eu tenho a g, né? Eu tenho a f de g e eu quero a f. Qual que é a diferença desse caso para o anterior? Caso anterior. No anterior, o que a gente tinha? A gente tinha a f de x, a gente tinha a f de g e a gente queria a g. Nesse caso, a gente tem a g, a gente também tem a f de g e o que a gente quer é a f. Sei lá, mas e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Tem duas maneiras de você pensar isso de maneira assim, super simples, né? Quando eu pego a minha g, quem que é a minha g de x? Não é 3x menos 2? Quem que é o meu x dessa minha g de x? Né? Isola o x dessa g de x. Então, g de x é 3x menos 2. Meu x da g, então g de x mais 2 é 3x. E meu x da g, então, é g de x mais 2 sobre 3 é o meu x da g. Por que eu estou falando do meu x da g? Porque quando eu coloco a minha g lá dentro da f, eu estou colocando o x da g lá, certo? O que significa falar que quando eu estou fazendo a f de g de x aqui, eu estou colocando o meu x lá, então eu vou falar que é 9 vezes quem que é o meu x da g. Então 9 vezes. Meu g e meu 9 vezes dá para confundir, né? Então vai ficar 9 vezes g de x mais 2, então g de x mais 2 sobre 3 ao quadrado menos 3 vezes g de x mais 2 sobre 3 mais 1, certo? Aí trinômio quadrado perfeito aqui na alegria, né? Então vai ficar assim, ó, 9 vezes o quadrado do primeiro termo, então vai ficar g de x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso aqui dividido na alegria por 9, porque tem o 3 ao quadrado lá embaixo, certo? Então 3 aqui cancela com 3, cuidado com o sinal, né? Então aqui é menos g de x menos 2 mais 1, tá? Porque tem o sinal de menos aí. Aí cancela o 9 com 9, a gente vai ter que a nossa f com a g dentro, ela vai ser igual a g de x ao quadrado. Ih, travou ali, né? Deixa eu ver até onde foi. Tá bom, beleza. Parou no mais 1. Pera aí que a gente vai voltar, tá? Deixa eu sair e voltar aqui rapidão. If the boys and then you come over Brian, you come over and stay the night. Ele apagou e foi embora. Isso é legal, deixa eu ver se voltou certinho aqui pra gente. Voltou, beleza? Aí vamos lá, ó, mais um. Aí cancelando aqui quem eu ia cancelar, vai ficar que a f com a g vai ser g de x ao quadrado mais 4g de x mais 4 menos a g de x menos 2 mais 1 é menos 1, certo? E aí vamos juntar quem eu posso juntar com quem, né? Então a f da g de x vai ser g de x ao quadrado mais 4g de x menos g de x é 3g de x mais 3, tá? E aí qual que é o lance que você tem que ter em mente quando você chegar nesse resultado, né? Que se a f da g é isso, a f da x é a mesma coisa. Por quê, professor? Porque a f da g é quando você troca o x pela g. E a f da x é quando você não troca o x pela g, né? E aí acabou a continha aqui, certo? Isso é tão verdade que se você quiser testar, você pode pegar e fazer a composta aí, ó. Pega essa f aqui e compõe com a g. Vê quanto que dá agora a f composta com a g. Faz o teste você. Vê se não vai chegar nesse resultado aí. Se não chegar, deu ruim. Beleza? Tranquilo, eu acho, né? Assim, nada de mais, assim, tal.
Aí agora é um caso para a gente resolver aqui de equação, né, modular. Né? Então aqui, o que vai acontecer? Né? Então eu tenho módulo de x² menos 3x menos 1 igual a 3, exercício aí do Gelsin. Então eu vou ter que x² menos 3x menos 1 vai ser igual a 3, ou x² menos 3x menos 1 é menos 3, certo? Aí, do primeiro caso aqui, eu vou ter que x² menos 3x menos 4 é igual a 0, ou x² menos 3x mais 2 é igual a 0, certo? Porque daqui, de um lado eu subtraí, do outro lado eu somei, percebe que eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Aí, no nosso caso aqui desse lado esquerdo, né, quem que vai ser nosso delta? Então, delta vai ser b², né, menos dá mais, então delta vai ser 25. Então, nosso x vai ser 3 mais ou menos 5 sobre 2, o que dá pra gente aí na alegria um x1 igual a 4, né, e o x2 igual a menos 1. Aí no nosso outro ladinho aqui a gente vai ter que o delta, ele vai ser 1. Então, nosso x vai ser 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então, nosso x1, ele vai ser 3 mais 1 sobre 2, que é 2. E o nosso x2 vai ser 3 menos 1 sobre 2, que é menos 1. Como a solução vale para os dois, então a gente tem aqui que a solução é menos 1, 2 e 4, tá? Ah, mas tem 2 menos 1, né? É, mas aí você vai usar um só, certo? Não vai usar os dois, vai usar um só, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Tem essa questão da inversa. Vamos ver um trechinho de uma aula anterior agora. Beleza, então? Eu espero que você tenha entendido. Uma ótima noite, um ótimo dia, um bom descanso. Até mais. Fui, tchau. Tchau. Tchau, bye, bye. E é interessante a gente perceber uma coisa aqui, né? Que olha aqui, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Será que essa função admite inversa desse jeitinho aqui? Quem acha que sim? Eu acho que não, tá? Honestamente, assim, né? Mas, vamos lá. Imagina que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Então, eu coloquei ela aqui, f de x igual a x ao quadrado, certo? Professor, essa função, ela admite inversa, sim, né? Depende. Como assim depende, professor? Você tá de brincadeira? Ela não admite, né? F de x igual a x quadrado nos reais, né? Quando o seu domínio está nos reais, ela não admite inversa. Quando os seus domínios estão nos reais. E por que ela não admite inversa? Porque ela não é injetora e porque ela não é sobrejetora. Então, ela não admite inversa. Nossa, professor, mas como é que eu ia saber disso? Bom, ela não é injetora, porque se eu pegar f de menos 2 e f de 2, a gente tem o mesmo resultado. Logo, não é injetora. Ela não é sobre, porque se o nosso querido, amado, desejado contradomínio for todos os reais, ela só tem os reais positivos. Então, todos os negativos estão fora. E para ser sobre, contradomínio tem que ser igual à imagem. Aí você vai falar assim, tá, então e agora? Aí existe, é claro, uma maneira da gente fazer algumas variações nessa função, que é o quê? Imagina que eu quero fazer f de x igual a x quadrado, mas com meu domínio reduzido, tá? E minha imagem e meu contra também. Aí eu vou falar que o meu domínio, então ela vai estar assim, ela vai estar nos reais, tá? E que reais ela vai estar nos reais? Ela vai estar nos reais positivos só, beleza? O que significa estar nos reais positivos? Significa que ela só vale do x de 0 para cima, tá? Nossa, professor. E o meu contradomínio, tá? Ele vai estar onde? Ele vai estar nos reais, o quê? Positivos. O que vai acontecer? Se eu só posso ir dos reais positivos nos reais positivos, né? Significa pra gente falar que o nosso gráfico agora, ele está lidando somente com os reais positivos para os reais positivos, percebe? Em outras palavras, olha que interessante. Eu sei fazer f de 0? Sei. F de 0 é 0. Então, eu vou marcar os pontinhos aqui agora, tá? Ó. F de 0 é 0. Deixa eu ver se não vai ficar muito grande. Ficou um monstro, tá bom. Então, f de 0 é 0. Marquei aqui. F de 0 é 0, pronto. F de 1 é 1. Marquei aqui. F de 2 é 4. Marquei aqui.
f de 3 não vai dar para marcar. Se eu faço o gráfico dessa parte dela, bonitinha, né? O gráfico dessa parte dela ele teria que ser mais ou menos assim. Eu sei que ficou torto, mas é só para eu ajustar depois aqui, ó. Aqui, ó, peraí, pronto, né? Legal. Aí, o que aconteceu? Então agora eu sei que o gráfico continua, né, para cima, né, porque eu falei aqui dos reais positivos nos reais positivos. E agora, como ela tem a possibilidade, agora, como a gente reduziu o domínio contra, ela é uma função que agora ela é injetora, tá? E é uma função que agora ela é também, e olha que legal, ela é também sobrejetora, porque eu restringi o meu contradomínio para ficar igual a imagem. Olha que cara espertinho, né? Aí agora, se ela é sobrejetora e se ela é injetora, né? Ela é bijetora, se ela é bijetora ela admite inversa, se ela admite inversa, o inverso de fazer o quadrado é tirar exatamente, tirar a raiz quadrada. Então agora que a gente fez isso, a gente consegue fazer a inversa dessa função, a inversa da f aqui, vou fazer só um pouquinho menor aqui assim, a inversa da f vai ser a raiz quadrada, certo? E aí, olha que bonito, né? Olha esse quadrado, que coisa mais louca. Então, a raiz quadrada. O que vai acontecer? Se a inversa é a raiz quadrada, vamos fazer o gráfico da rosinha aqui agora, né? Como é que eu faço o gráfico da raiz quadrada? A raiz de 0 é 0, certo? Certo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é... Quanto que é a raiz de 4? 2, tá. Então, raiz de 4 é 2. Tem um detalhe importante, que você precisa pensar um pouco. Só pra gente fazer uma coisa aqui que é interessante. Você sabe quanto que é raiz de 1/4? Raiz de 1/4 é raiz de 1/4? Raiz de 1/4? Como é raiz de 1/4? É isso, meio, né? Então, raiz de 1/4 é meio. Então, raiz de 1/4 é meio. Então, observe que nossa função inversa, no caso da raiz, ela tem essa característica aqui, ó. Vou fazer o gráficozinho dela aqui mais ou menos. Ele não fez, tá vendo? Por isso que eu tenho que fazer meio forçado para fora. Aí foi, agora melhorou. Então, a nossa inversa aqui, ó, da raiz, ela tem mais ou menos essa pegada aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece, que é o que eu queria falar para vocês. Tem uma coisa legal que chama a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que é o que, professor? Se eu traçar a reta bissetriz que corta os quadrantes ímpares aqui no meio, e a gente vai fazer isso agora, você vai observar uma coisa muito fofa. Olha que lindo isso daqui. Então, eu peguei isso daqui, né? Vou traçar a reta bissetriz que corta os quadrantes ímpares. Se você prestar bem atenção, e se eu tiver desenhado da maneira mais profícia possível, né? A ideia é que ela fique espelhada, que você consiga ver a função e a inversa como se fosse a Alice. Como assim? Através do espelho. Pronto, agora vai. Deixa eu ver. Legal. Ó, se eu pegar aqui a função e a sua inversa, olha o que vai acontecer. Essa é a função que a gente acabou de desenhar, a f, só que eu coloquei a cor que não é a cor que eu coloquei aqui, né? Então eu vou trocar essa cor aqui rapidão. Aí eu coloquei verde, então vou deixar verde para ficar igual, né? E a g, eu coloquei rosa, então vou deixar rosa para ficar igual. Pronto, né? E aí a minha bissetriz, que na minha bissetriz, no caso, eu coloquei a minha bissetriz laranja. Então, vou colocar laranja para ficar igual. Cadê? Aqui, pronto. Legal. Aí você consegue perceber que, né, que essa reta bissetriz aqui, ela vai ser tipo um espelho, tá vendo que legal? Então, ela pega essa funçãozinha e a inversa, ela faz como se estivesse espelhando ela. E faz todo sentido você pensar isso. Porque se você parar para pensar que uma faz o inverso do que a outra está fazendo, significa que quando 2 olha para o 4 olha para o 2. Quer ver aqui, ó? Ó, f de 2 é 4, que é o rosinho, que é o verdinho. Aqui, ó, f de 2 é 4, tá vendo? Vou marcar o ponto f de 2 aqui, ó. f de 2 é 4, que é esse pontinho aqui, ponto A. E o f de 4 é 2, ó. Então, olha que bonitinho, né? Então, a gente percebe que quando o 2 olha para o 4 na normal, o 4 olha para o 2 na outra, né? Essa é uma relação importante quando a gente vai pensar aí em fazer o gráfico, certo? Ixi, apareceu um negócio ali agora, né? Legal.